A transformação das cidades rumo à sustentabilidade é um processo que envolve planejamento, inovação e, principalmente, cooperação. Nesse contexto, o Pacto Global de Prefeitos e Prefeitas pelo Clima e a Energia tem desempenhado um papel essencial a unir cidades do mundo inteiro em uma agenda comum de combate às mudanças climáticas e promoção de práticas urbanas sustentáveis. Em um cenário onde a economia circular e o aproveitamento energético de resíduos estão ganhando cada vez mais espaço, o papel das prefeituras se torna ainda mais relevante. Com a adesão de cidades brasileiras e internacionais, essa iniciativa se consolida como a maior aliança de cidades no mundo comprometida com a transição energética e a resiliência urbana. No episódio de hoje, vamos discutir como o Pacto Global de Prefeitos e Prefeitas está integrando questões como economia circular, biogás e gestão de resíduos ao desenvolvimento urbano sustentável. Também abordaremos a importância da equidade de gênero e da inclusão social, dentro da perspectiva de uma transição energética justa e acessível. Eu sou Vanice Nakano e sejam bem-vindos ao podcast da Amplum Biogás. Engenheira ambiental e mestre em desenvolvimento urbano e ambiental. Trabalha há mais de 12 anos na agenda de cooperação para o desenvolvimento urbano sustentável e mudanças climáticas, com atuação na área de economia circular, biogás, saneamento e gestão de resíduos. Atualmente é diretora regional do Pacto Global de Prefeitos e Prefeitas pelo Clima e Energia nas Américas, a maior aliança de cidades no mundo. Tem experiência na América Latina, América do Norte e Europa. É com muita alegria que eu trago hoje Elina Cardoso para falar conosco. Bem-vinda, Elina. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Vinícius. É uma honra poder estar aqui compartilhando e ter esse momento com você nesse podcast. Estamos juntas. Show, obrigada. Vai ser incrível a nossa conversa. Elina, a gente gosta muito de conhecer mais sobre o nosso convidado, antes até de entrar na pauta temática bem técnica, a gente gosta de saber mais quem é o nosso convidado, além do mundo da correria do dia a dia profissional. Conte aí pra gente, compartilhe com a gente alguma curiosidade sua da Elina do dia a dia. Olha só, hoje em dia eu gosto de brincar com isso, porque na realidade a Elina tem outro nome também, né? Eu tenho outro nome que eu recebi tem 8 anos, chamado Nisvara, e é com ele que eu tenho feito também um trabalho musical, né? Sou musicista, sou cantora, pianista, e aí uso esses duplos chapéus, né, para me apresentar para o mundo. Não conhecia esse teu lado, muito bom saber, parabéns, muito bom saber. E, Elina, eu apresentei ali a sua mini bio, está bem sucinta e direta, mas eu acompanho a sua carreira já faz um tempo, né, quando a gente cruzou nossos caminhos no meio desses projetos todos, e eu sei que a sua trajetória aí merece um detalhamento maior para a gente contar aqui para os nossos ouvintes. Então, conte para nós mais aí de toda a sua bagagem dentro desse mundo da mudança climática, descarbonização, economia circular. Como é que você chegou até aqui? Nossa, vamos lá, vamos tentar, né, ser sucinta e instigante, né? Mas eu sou relativamente jovem, então tem muita gente que quando me vê já dá aquela olhada, nossa, essa mulher jovem, né, nessa posição de liderança. Eu adoro isso, né? Porque a gente tem que ser disruptiva mesmo e que mais mulheres, né, cresçam e apareçam, né, e tomem a gestão e tomem a liderança. Então, para mim, é uma honra não estar representando só a meu próprio interesse, minha própria individualidade, mas sim, né, uma classe, um gênero, e poder lutar também, né, por várias outras questões, inclusive a de raça, né, ainda sendo uma mulher branca e com todos os privilégios. Mas eu diria, na minha jornada profissional, desde pequena, né, muita simpatia com o meio ambiente, com a agenda ambiental. Mas eu diria que foi um grande divisor de águas, uma vez que o meu pai falou para mim assim, ele trabalhava como motorista, né, para empresários alemães e tudo mais. Ele falou, filha, a Alemanha é uma referência, você precisa estudar alemão. E eu nem sabia uma palavra em alemão, né? Nem sabia, assim, né, densamente da história da Alemanha, nem de nada. Mas eu, talvez como uma filha única, né, da Zona Norte do Rio de Janeiro e também com pais muito cuidadosos, eu falei, tá bom, vou aprender esse alemão aí, já que ele diz que é importante. Mas foi um fracasso, obviamente, porque a língua alemã é muito difícil naquele início, né? Hoje
Hoje eu já tenho uma simpatia com a língua, mas na época eu tive a oportunidade ali no meu ensino médio de fazer um ensino técnico em meio ambiente, né? Era o Federal de Química, na Cefet Química, na época lá no Rio de Janeiro, Sim, uma instituição pública de excelência, né? Devo sim. muito e honro muito todas as instituições públicas que me formaram, né? Que me capacitaram. E eu fiz um técnico em meio ambiente. Naquele momento eu já tive a primeira oportunidade de fazer um estágio na Alemanha, na área, eu diria, mais petroleira, assim, né, de estudo de substâncias recalcitrantes, e trabalhando muito com análise também de carbono lá, e fiquei um tempo, e acabei aprendendo alemão, e quando eu voltei, eu já tinha feito prova, né, para a faculdade de engenharia ambiental. E coincidentemente ou não, 2 anos dentro fazendo a FRJ, então vamos também consagrar, né, essa instituição que tem profissionais extremamente incríveis, né, que Com ajudam a certeza. gente a sermos melhor. E fiz a UFRJ lá no Rio de Janeiro, e coincidentemente também ganhei uma bolsa para estudar de novo na Alemanha. E fiz ali um ano de faculdade mesmo em alemão, né? Olha a dureza desses mergulhos técnicos. E ali, naquela época, que talvez seja, nem sei mais precisar, 2000 e pouquinho, menos de 10, 2005, não sei quando mais, ali na Alemanha já se falava de economia circular, por exemplo, olha só. Eu lembro que a palavra era Kreislaufwirtschaft, eu falava, que é isso? E eu não tinha noção, né? Porque na época no Brasil a gente não Era falava ainda disso. muito embrionário, se exatamente. E ao longo da minha carreira acadêmica na UFRJ, eu fui muito aproximada ao saneamento. E aí, né, Iene Figueiredo, Isaac Volchan, foram pessoas, professores que formaram muita parte do meu ser, né, profissional, e sou eternamente grata. E ali já entrei, mergulhei no saneamento. Mergulhei em água, esgoto, resíduos, foi me seduzindo, e eu diria que lá para o final da faculdade eu já entrei na área ambiental, trabalhei um tempo na Petrobras, e depois disso a agenda de sustentabilidade me pegou, né? Acho que por meio também dessas. Eu brinco, eu não sei porque a Alemanha fez tanta parte do meu caminho profissional. Não tenho família, não tenho passado, foi uma visão do meu pai que eu abracei, né? Mas o que aconteceu no final foi que eu entrei para a cooperação Brasil-Alemanha, né? Trabalhando para a cooperação alemã, apelidada de GIZ, né? Muita gente fala GIS, mas é GIZ. Desde então, o meu mundo foi trabalhar com sistemas de cooperação, trabalhar alinhando interesses, reconhecendo desafios na agenda de sustentabilidade, passando desde o início com saneamento, depois para biogás, biometano, mudanças climáticas, em especial a área de mitigação. Trabalhei muito para o governo federal e não muito para, né, muito em parceria com o Em governo federal parceria. brasileiro, Uhum. depois com estados, com cidades, e aí a agenda ambiental foi só eu diria, daí para frente foi só um aprofundamento eterno, né, uma relação de amor, e eu digo muito claramente, assim, que eu trabalho e sempre trabalhei com sistemas de cooperação, e tem que se acreditar, né, porque o mundo ele não foi feito para se cooperar facilmente, né? Eu diria que as esferas que a gente vive, os interesses acabam sendo muito permeados por egoísmo, por, né, lutas individuais, interesses. Competições. Exato. E eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa área. Eu acredito muito que a gente só vai conseguir mudar as coisas se a gente muda a gente mesmo, né? E, obviamente, se permitindo trabalhar no coletivo, que é um grande desafio também. Sem dúvida, é um desafio. A impressão que se dá é que o esforço é maior para se chegar em trabalhar em parcerias e cooperações, mas acho que o resultado é mais perene, né? O resultado é mais profundo. Estamos Sim. junto nessa, Helena. Eu acho que Muito bom. como você pediu para eu comentar um pouquinho também sobre essas agendas, né? Eu entrei na GIZ trabalhando na área de biogás, e era no momento que o mercado não existia, não tinha regulamentação, não tinha mercado, não tinha entendimento tecnológico. E quando a gente olha hoje, né, para 2024, onde a gente está, nossa, dá um Não orgulho de, é? né, de tudo que a gente avançou. E inicialmente eu entrei trabalhando na parte de esgoto e produção de biogás por meio do esgoto.
e fizemos um trabalho de pesquisa muito bonito com várias companhias de saneamento no Brasil, fazendo mesmo análises, medindo, observando, entendendo como se portava. E trabalhamos com uma tecnologia específica, né, que eram os reatores WASB, que foram uma tecnologia implementada e perene no Brasil, né, ainda mais no sul do Brasil, sudeste também, por muito tempo. Então, a gente trouxe um olhar, eu diria, nacionalista, de compreender o que a gente usava de tecnologia, entendendo os gargalos e desafios relativos à produção de biogás, dessas tecnologias. Então, foi assim um ambiente de muito aprendizado, muita pesquisa, muita troca. E dali eu já fui migrando um pouco para a área de resíduos, que a área de resíduos ainda era mais difícil naquela época. Eu estou falando de resíduos sólidos urbanos, né? Não de resíduos, eu diria, mais diferenciados, né? Como resíduo agrícola, enfim, produções, resíduos orgânicos. A gente está falando aqui de um resíduo que ainda no nosso país ele é todo misturado, né? E quando a gente vê essa mistura toda, é muito mais complexo discutir biogás e biometano, e na época ainda estávamos engatinhando, né? Bom, acho que a gente vai conseguir explorar bem essa tua experiência ali nessa nossa conversa. Elina, aproveitando já, né, eu te apresentei como você então é diretora regional hoje do Pacto Global de Prefeitos e Prefeitas pelo Clima e Energia nas Américas. Vamos colocar todos na mesma página. Conta para mim e para os nossos ouvintes o que é o pacto, seu propósito, o que faz essa instituição. Olha só, eu acho interessante que esse nome é grande, né? E a gente fez questão de torná-lo maior porque a gente quis falar prefeitas. Então, é Pacto Achei lindo. Global de Prefeitas e Prefeitos. Eu falo prefeitas primeiro, pelo clima e Olha energia. só, muito E bom. aí, se a gente fala o nome em inglês, é Global Covenant of Mayors for Climate and Energy. E o que é isso, né? A gente está falando de uma aliança de cidades a nível global, que foi oriunda da fusão de duas redes de cidades que existiam na Europa, nas Américas, e que desde 2018 assumimos que, nossa, a gente precisa ser uma só, e precisa ser uma só. E o curioso disso é que, obviamente, o Acordo de Paris, em 2015, né, que trouxe aí, eu diria, uma meta global comum na agenda climática muito forte, né, que estabeleceu ali aumentos de temperatura global máximo que a gente deveria cuidar para não chegar ali, senão a nossa existência está sob risco, né? Então, acho que motivado também por esse marco global, o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia se fundiu numa rede só. Hoje a gente tem mais de 13 mil cidades no mundo comprometidas. O que significa estar comprometido, né? Entender que as mudanças climáticas hoje é um fato, que ela bate na porta, e ela bate na porta das cidades, né? Que é onde se habita a maior população. E sim, tem gênero, tem cor, tem raça, né? Tem classe. E essa discussão é muito forte, porque as pessoas nas cidades já sentem cada vez mais os impactos das mudanças climáticas, e infelizmente, normalmente são as mulheres pretas, são as pessoas com menos condição econômica, né? E essa discussão da vulnerabilidade climática, ela faz com que a gente também se inspire um pouco. Não sei se você lembra, Vanice, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que veio ali também um pouco antes. A gente está falando de uma agenda na onda de 2015, mais ou menos, e que eram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vieram depois dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Então, antes ainda tinha na história climática, ambiental, de sustentabilidade, já tinha marcos globais anteriores. Está falando de uma história que se fortalece da década de 80 para frente, né, de discussões globais que vão ganhando empoderamento e força. Mas eu gosto muito de falar dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eram 17, mas qual era o mantra deles? Você lembra qual era a frase mantra dos ODS? Não Não lembro. deixar ninguém para trás, Ah, sim, sim. né? E isso para mim é muito forte, porque será que se a gente não olhasse para as questões climáticas e ambientais, se a gente fosse olhar para a nossa economia, a gente deixa alguém para trás? Então, a gente não está trazendo uma novidade, né? Quando a gente fala da agenda climática e ambiental,
de que as pessoas com menos acessos têm muito mais dificuldades, né? A gente está falando de um modelo econômico que está muito bem estabelecido, que é duro de se discutir, que é duro de se transformar, mas que, seja na agenda climática, seja na agenda social, ambiental, econômica, se a gente não mudar tudo, não sair da zona de conforto ou não ser disruptivo na nossa forma de buscar soluções e de viver, a gente está ferrado. Ou seja, a gente pode falar de mudanças climáticas e sim, eu represento esse setor, sim, eu acredito na importância da gente fazer o máximo possível, tem muita coisa para ser feita ainda, para tentar evitar ou reduzir o aumento da temperatura global da Terra. Para quê? Porque a gente é legal? Não, porque a gente quer sobreviver, né? E sobreviver bem, não é só... E eu acho muito curioso quando eu falo a palavra sobreviver, porque se a gente divide sobreviver, no meu sentido, seria viver melhor do que, mas só que não, né? É um sentido diferente, é viver as condições mínimas. Mas voltando ao pacto, o pacto sendo essa maior aliança, as cidades e os governos locais entenderam e se comprometeram politicamente, por meio do prefeito ou prefeita, e tecnicamente a avançar com seus instrumentos de planejamento climático. E aí a gente precisa sempre lembrar que o clima não é uma outra entidade diferente de todas as outras agendas, né, que uma municipalidade, por exemplo, tem que cuidar. A gente está falando qual é a relação do clima com a educação, com a saúde, com a urbanização, né, com a infraestrutura urbana em si. Então, é uma agenda integrada e ela só vai ser efetiva se forem integradas as outras agendas. Não vamos tratar as mudanças climáticas como mais uma tarefa, né? É mais uma agenda ou um ponto, um orçamento dentro de uma municipalidade. E essas cidades, esses governos locais, têm sim um prazo, né, para desenvolver tecnicamente e entender melhor, né, os caminhos de mitigação, adaptação e de transição energética também e combate à pobreza energética dentro dessa rede global. Então, a gente busca apoiar as cidades a desenvolver suas competências técnicas, a ter também um entendimento político e fazer um advocacy político, né, também internacional. Vamos pensar uma cidade que a gente pegue do Nordeste do Brasil com 15, 20 mil habitantes, né? Como é que a gente pode pedir dela que entenda a problemática global, ainda mais as mudanças climáticas? Então, a gente gosta muito, e um dos focos do pacto é trabalhar com cidades médias e pequenas, e não com as grandes capitais, porque elas já têm muito mais, né? Muito mais conhecimento, muito mais corpo técnico, muito mais sensibilização a essas agendas que vêm de fora para dentro, e muitas vezes não percebem que é uma agenda que está dentro, né? Quando a gente fala de enchentes, por exemplo, que causam a destruição de casas, de moradias, como a gente teve grandes tragédias esse ano no Acre, no Rio Grande do Sul, a gente está discutindo, caramba, como a cidade vai responder a isso? E está respondendo a isso porque não fez o dever de casa antes no planejamento, porque provavelmente os impactos seriam muito menores, né, se de fato essa percepção, essa identificação dos riscos, né, das vulnerabilidades climáticas tivessem sido vistas no momento do planejamento urbano, né, no momento das consolidações de outras políticas públicas a nível local. Enfim, o pacto em si, ele é financiado majoritariamente na região das Américas pela União Europeia, mas globalmente também pelo Bloomberg Philanthropy, né, dos Estados Unidos. Então, foi com certeza um grande juntar de esforços. Eu brinco que o pacto não é falar só de mais de 13.300 cidades, é falar de uma rede gigante, com centenas, milhares de instituições que representam os interesses dos governos locais, que representam a agenda de mudança climática. E, para mim, é o sistema de cooperação mais complexo e incrível que existe. Assim, de novo, lembrando que não é fácil cooperar, mas eu não diria que na agenda climática a gente não tem outro caminho, não. Com certeza não, e acho extremamente necessário a gente difundir, espalhar isso, né. Elina, quantas cidades brasileiras hoje fazem parte do pacto? Você tem, em média, uma grandeza assim? 155. E aí vamos fazer uma autocrítica, né, gente? Eu sou brasileira, né, do sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, Zona Norte, e
Temos 5.570 cidades no Brasil, minha gente. Só 155 estão nessa aliança. Me dói enquanto, né? Eu falo isso assim, com o coração aberto e exposto, porque infelizmente a gente ainda está. E assim, há males que vêm para o bem. Nos últimos anos, sim, houve um fortalecimento muito claro dos níveis subnacionais de governo, tanto estatal quanto local, na agenda climática, quando não se havia, né, a nível federal, um posicionamento e uma acreditação, né, assim, no sentido de confiar e expor que isso existe. Teve um Exatamente. fortalecimento a nível subnacional, isso foi ótimo. Então, assim, temos avançado muito. Temos hoje várias cidades pequenas do norte do país, do nordeste, que sim veem isso com grande relevância. Cidades amazônicas, que têm vários outros pepinos, né? Eu diria, muito maiores na dinâmica da cidade em si, reconhecendo a importância e querendo atuar na agenda climática. Mas, minha gente, 155 de 5.570, a gente pode melhorar, né? Tem um grande caminho pela frente, né. E, Elina, uma cidade que queira fazer parte do pacto, como que funciona na prática para ela entrar nesse jogo? Olha, é muito simples na realidade, mas não tão simples. Eu vou te dizer, o processo é simples, mas o dever de casa talvez não tanto. Precisa haver um interesse político, né, e uma manifestação de interesse político da prefeita, do prefeito, de uma carta, é uma carta de compromisso que diz que a cidade, dentro de um prazo 2, 3 e 4 anos, porque varia a depender do instrumento de planejamento que ela vai desenvolver, vai sim desenvolver instrumentos de planejamento climático, como seu inventário de gases de efeito estufa, como uma análise de riscos e vulnerabilidades, estabelecer metas, né, para reduzir ou para se preparar melhor nessa agenda, identificar as priorizações, né, na agenda climática local, e sim, por fim, chegar até o desenvolvimento do seu plano de ação climática. É um dever de casa de planejamento, né, do governo local. E tem um prazo e intenções manifestadas que o prefeito e prefeita pretende seguir. Depois disso, com essa carta assinada, né, a formalização da cidade, do governo local no pacto, e aí a gente começa a mobilizar a equipe técnica, que também deve ser indicada, para começar um processo de sensibilização, ou de aprimoramento, ou de identificação, né, onde está a cidade, quais são as prioridades nessa agenda climática, e aí a gente é bem flexível, apesar de ter esses módulos, o pacto ele é dividido em uma estrutura metodológica de 3 pilares, né? O pilar de mitigação, o pilar de adaptação e o pilar de energia e combate à pobreza energética. Esses 3 pilares têm uma metodologia, né, dentro dele com passos, né, passos ou marcos que a cidade deve ir avançando ao longo do tempo, e a gente espera que, uma vez que ela vai recebendo, vai alcançando esses passos, no final ela tem o seu plano de ação climática pronto e já tem uma percepção clara, né, tanto de investimento quanto de ações prioritárias, e já está mais apta, de fato, a implementar ações climáticas. O pacto ele atua também com uma metodologia de reconhecimento dos esforços municipais por meio de medalhas. Então, todo ano a gente tem uma premiação para cidades que avançaram no reporte dessas informações, que esse é um ponto muito importante também, Venice. Muitas cidades fazem muita coisa, mas não sabem o que estão fazendo com relação ao clima Uhum. e também não reportam e não comunicam isso, né? Eu acho que esse ponto de comunicação e ponto de transparência e gestão de dados é um ponto muito importante. Como a agenda climática é uma agenda global, qualquer tipo de oportunidade que venha, desde financiamento, desde assessoria técnica, os governos subnacionais, em especial os locais, eles precisam estar melhor preparados para esse diálogo, né? E Com sem certeza, gestão da informação dos dados, fica muito mais complexo também. com certeza. E já que você comentou em algumas cidades são premiadas, pode ser mundialmente, não precisa ser case Brasil não. Você teria aí algum exemplo, que te venha em mente de alguma cidade que se destacou e nos contar o que chamou a atenção de vocês? Essas nossas medalhas de reconhecimento anuais, elas vêm dentro desses passos do planejamento.
E eu falo muito, muito sinceramente, na agenda climática, em especial na América Latina, o planejamento ele acontece como uma frente de trabalho, mas as ações também estão acontecendo, mais ou menos integradas, né? Mais estratégicas ou menos. A gente já está tendo problemas climáticos e as cidades já estão respondendo a isso, né? Então é muito importante a gente tentar ao longo do tempo ser mais robusto no nível de planejamento para que as ações que a gente esteja implementando estejam de fato mais integradas, né, e não sejam só medidas paliativas de remediação, né, ou de mitigação de impacto. Mas a gente tem as grandes capitais brasileiras, quando a gente fala de Salvador, eu gosto de começar pelo Nordeste, pelo Norte, a gente tem assim cidades como cidades amazônicas, Abaetetuba, Barcarena, que são cidades que estão totalmente integradas, por exemplo, com os ODS, com a importância da agenda climática. Algumas estão em ilhas, né, lá no meio da Amazônia, e sim tendo já essa consciência climática, dando um banho na gente de conhecimento. Salvador também, que tem uma agenda muito fortalecida, não só de planejamento, mas também internacionalizada. Mas a gente tem também as capitais triviais que fazem muito bem seu dever de casa, né? Rio de Janeiro. A gente também gosta de trabalhar, como eu falei para você, toda a estratégia, por exemplo, que o Pacto teve no Brasil foi para apoiar cidades pequenas e médias, e não as capitais, porque a gente entende que elas precisam de apoio. A gente fez um trabalho de assessoria técnica com 30 cidades brasileiras, dentre elas 10 amazônicas, para apoiar elas no desenvolvimento dos seus inventários de gases de efeito estufa e também avançar com seu plano de ação climática. A gente muitas vezes acha que uma cidade amazônica, né, deve olhar muito mais para a sua floresta, mas uma cidade amazônica tem muito mais características de uma cidade, né, do que de floresta. Então, tem os mesmos problemas que as grandes cidades têm do ponto de vista de transporte, né, de gestão de resíduos, de energia. E eu entendo que essas cidades que receberam assessoria do Pacto nesses 2 últimos anos no Brasil foram já cidades de destaques, porque sendo muito pequenas e tendo que apagar 500 incêndios, priorizaram, reportaram, né, e tiveram seu reconhecimento por conta disso. Muito bom saber, gostei. E ainda olhando essa questão da atuação das prefeituras e como que o pacto tem apoiado, como é que vocês conseguem encaixar a agenda de uma economia circular, seja, né, aproveitamento energético de resíduos como o biogás, que eu sei que você atuou, né, já com muito tempo. Como é que consegue integrar isso dentro dessas agendas, para as prefeituras? É uma pergunta interessante, porque o pacto em si, por ser uma aliança muito grande, a gente sempre entra num país buscando parcerias e estabelecer um sistema de governança que tem sempre representantes do interesse dos governos locais, seja associações, seja instituições que trabalham nessa agenda, mas a gente também tenta buscar uma governança multinível, tendo ministérios participando, terceiro setor participando, e esse grupo de trabalho define as ações dos próximos anos que vão acontecer nesse país para chegar nas cidades. Como eu falei para você, a estratégia do Brasil foi atuar com cidades pequenas e médias. A gente também trabalhou um pouco em fortalecer alguns projetos de eficiência energética ou de energia renovável, que também dá um gostinho novo. Só que na prática ainda é uma aliança global. A gente não tem condição ou um nível de capilaridade suficiente para entrar em todas as subagendas. A gente trabalha com um processo metodológico, né, sistemático e também político, de assessorar essas cidades, mas na prática, por exemplo, se chega a uma agenda de uma cidade que quer implantar um sistema fotovoltaico num aterro sanitário que tem, por exemplo. Isso Uhum. está dentro do plano de ação climática como uma ação de mitigação, que dentro do processo metodológico, né, do seu planejamento, vai estar lá identificado, vai estar lá a quantidade de carbono que vai ser balanceada ou não por meio desse projeto. Só que a gente não chega nesse nível de assessoria pontual de um projeto dentro do plano de ação climática. O que a gente faz Perfeito. é, dentro da nossa rede, apoiar que essas cidades encontrem caminhos de estruturação desses projetos,
para aumentar o seu potencial de financiabilidade, né, de financiamento. E aí a gente vem trabalhando, por exemplo, fizemos um projeto que a gente chama de cidades emblemáticas. Ao longo de um ano, selecionamos 15 cidades na América Latina. E elas apresentaram para a gente ideias de projetos. Quais são os projetos que elas querem desenvolver? Na área de adaptação, na área de mitigação, pode ter mais tecnologia, pode ser de soluções baseadas na natureza, um escopo muito variado. As cidades traziam esse projeto. E a gente fez uma mentoria com as cidades para que esses projetos fossem melhor estruturados, para serem mais atrativos para investimento. É aí que a gente chega, a gente não entra em detalhes a mais do que isso do ponto de vista, por exemplo, como você mencionou, né, seja de biogás, seja de economia circular, mas a gente entende que cada governo local vai conhecer melhor do que ninguém os seus problemas, né, suas vocações e seus interesses prioritários. E é com base nisso que a gente tenta fortalecer essa agenda e integrar, porque muitas vezes acabam sendo ações muito pontuais, né? E é um papel da agenda climática ser integradora, né? Então, acho que isso a gente apoia bastante também. Entendido, ficou claro. E em relação a, né, aquilo que a gente já falou, né, no início ali da nossa conversa, né, não é à toa que é Pacto Global de Prefeitos e Prefeitas, né? Ou seja, quando a gente fala de desenvolvimento urbano sustentável, uma transição energética justa e acessível, é importante a gente sempre olhar a questão de inclusão social e equidade de gênero. Isso é tratado no pacto? Como que vocês atuam com essa agenda, Helena? E que eu sei que também é uma causa que você defende há tempos, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que, até muito diferentemente de outros setores, a agenda climática tem muita mulher trabalhando, né? E eu acho que é porque a gente é muito bom em cooperar, né? É uma característica que, se me permite aqui algumas generalizações, a gente faz melhor do que ninguém. Vamos lá, falar da agenda de gênero, transição justa. Primeiro que você trouxe algumas palavras que eu acho que é importante a gente não olhar temas como temas sozinhos. Mudança climática é uma coisa, desenvolvimento urbano sustentável é outra, economia circular é outra. Será? Tá tudo assim, um misturadão, num nó, numa teia, e a gente precisa começar a pensar grande nessas conexões, né? Porque imagina se existe um defensor da mudança climática que está lá defendendo modelos de produção desenfreada, de capitalismo selvagem, de cada um tem o seu e se vira. Assim, é dissonante, não faz sentido. A gente precisa olhar para o todo, e o todo é muito complexo. A gente não pode discutir mudança climática sem discutir economia circular. Se a gente não muda o modelo, né, econômico que a gente estabeleceu e se alimenta a cada dia, um modelo linear, brutal, a gente não vai alcançar as metas de mudanças climáticas e a gente vai sumir em algum momento, né, desse espaço terra que a gente vive. Exato. Se a gente não discute gênero, se a gente não discute inclusão social, a gente não vai conseguir nem discutir economia circular, nem discutir mudanças climáticas, nem discutir nada. Então, assim, na realidade, está tudo embrenhado, emaranhado, misturado. Obviamente, né, cada instituição, cada pessoa, cada organização, cada sistema traz militâncias prioritárias, mas é muito importante a gente ver que tem caminhos que não voltam mais. Então, dentro da minha atuação na agenda climática, tendo uma posição de liderança, sendo mulher, se eu não sou sensível e se eu não atuo proativamente com a agenda de gênero, de inclusão social, eu estou sendo minimamente muito incoerente, né? Obviamente, isso também é uma luta pessoal, né? Eu acredito muito fortemente que o mundo seria muito melhor se mais mulheres estivessem no poder, se mais prefeitas existissem no nosso Brasil. Então, acho que é uma luta consciente do potencial de transformação de realidade que a gente tem. Mas, obviamente, quando a gente fala de dois outros marcadores, como o marcador de raça, né? Se a gente está falando ainda de mulheres pretas, a realidade é muito mais dura, né? Eu tenho poucas pares, né? Poucas mulheres líderes pretas na agenda climática.
A gente precisa mudar essa realidade. Quando a gente fala também de muitas pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso a coisas básicas, o que a gente espera que elas vejam e atuem e incorporem, né, de agendas que são, não deixa de ser agendas de privilégios, né? Quem é que vai pensar em mudança climática se não tem o que comer? Mas qual é a relação grandiosa, né, de alimento e mudança climática? É uma conexão muito próxima. Só que a gente acaba se distanciando nas agendas. Aí quem fala de transição energética, como é que vai esquecer de transição justa e de falar de inclusão, né? Aí a gente entra em conflitos que não devem mais acontecer. E eu gosto muito de trazer a pauta da economia circular, porque o que ela propõe é muito audacioso, né? É quase uma sensação da gente ter que dar um restart no mundo e recomeçar, só que não dá para fazer isso, né? Então, existe uma transição aí, e os pilares de uma economia circular, que é justo a gente sair de um modelo linear, que era baseado em temos abundância, vamos explorar o que a gente tem, e o que sobra, I don't care. Não é problema meu, né? E aí, quando a gente olha para isso, esse sistema que a gente teve uma corrida desenfreada ali no século XX, século XXI, né, a gente simplesmente não dá mais. E aí a natureza, né, com toda a sua chiqueza e sabedoria, nos mostra de formas muito significativas que não vai funcionar. A sociedade em si nos mostra de forma muito significativa que não vai funcionar a riqueza se detendo nas mãos de meia dúzia e todo o resto com muito pouco. Só que aí é um modelo circular, ele exige muita inovação, muita coragem e um trabalho em cooperação de governo, setor privado, investidores, sociedade civil. É uma mudança de crença, de cultura, de consumo, de entendimento do que é mais importante, né? Eu gosto muito de dizer que tem dois pilares que alimentam que assim, a gente precisa maximizar o valor dos produtos e materiais. E a gente precisa minimizar o uso de recursos naturais e minimizar a geração de resíduos. Só essa brincadeira aqui já coloca a gente, né, num espaço de minimamente ter que reinventar muita coisa, né? De ter que refletir muito sobre qual o meu papel enquanto consumidora, né, enquanto cidadã, enquanto pessoa nisso tudo. A educação, por exemplo, sem uma força muito grande na educação, nessa mudança de percepção, de entendimento do que é mais importante socialmente falando, a gente não consegue. Sem inovação, a gente não consegue. Sem investimento, a gente não consegue. Mas a economia circular, para mim, ela é a teoria prática essencial e substancial para a gente rediscutir tudo isso que você falou, a questão de gênero, a questão de desigualdade social, a questão das mudanças climáticas. E, obviamente, exige aí um trabalho hercúleo e uma mudança de um entendimento, né? De um entendimento de que a gente tem que, sim, desenhar modelos de desenvolvimento que sejam muito diferentes de tudo que a gente vem fazendo. E na agenda de gênero é muito importante a gente discutir que o pacto tem, sim, Pacto Global de Prefeitas pelo Clima e Energia, tem muito a pegada de buscar em todas as suas representações, sejam técnicas, sejam de liderança, uma equidade de gênero. E muitas vezes a gente deixa de lançar editais, tá? Lançar projetos por não tê-las. Até que se consiga, a gente segura, né? Então, eu acho que está na nossa diretriz, na concepção da aliança, e está em medidas que a gente tem atuando cada vez mais forte com lideranças da agenda, né, por exemplo, prefeitas do mundo, que estão se trazendo muitas suas experiências, né, de governança, de políticas, de projetos na agenda de gênero e inclusão social, e que a gente tenta cada vez mais também visibilizar e amplificar. Então, eu entendo que, por exemplo, o Pacto Global tem um fórum, que é um board, que a gente chama, que é um espaço em que temos prefeitos e prefeitas do mundo que sentam para discutir e tomar algumas decisões estratégicas sobre o pacto. Tem paridade de gênero. Não tem negociação para a gente. Né? A gente precisa encontrar
esse balanço. E eu acho que é uma reflexão, Vanessa, que a gente tem que fazer todo dia, em todos os lugares que a gente ocupa, né? Em todos os lugares. Eu vou na minha academia, eu olho, as funcionárias são mais mulheres, são mais homens, em que tipo de cargo? A raça está ali, a gente vê uma diversidade de raça, não vê? A gente começa. E aí, eu acho que é um grande papel da gente, enquanto líderes, quando a gente chega nessa posição de liderar, é uma responsabilidade muito cuidadosa, e a gente tem que falar também, né? Acho muito importante falar da diversidade, de tomar conta disso, né? De não atuar de uma forma mais reativa, que é, nossa, tem aquele profissional que é maravilhoso, vamos chamar ele e pensar, eita, esse profissional ele representa o quê? Ele representa mais um padrão de homem branco, velho, na agenda. E eu não estou querendo ser, aí não vamos falar aí, né, de etarismo, eu falo, nossa, ela já está falando, não. Eu quero chamar a atenção que a gente precisa de pluralidade, representatividade e diversidade. Então, é o nosso dever de casa, sim, incomodar, priorizar e tentar reorganizar o sistema para caber mais. E aí queria também puxar a bandeira, né, do LGBTQIAP+, que sim, a gente precisa cada vez mais estar atento a esse tipo de inclusão e de diversidade. Não existe uma equipe melhor no planeta do que uma equipe diversa, em todas as possibilidades. Quando a gente aprender isso, a gente vai também ter os benefícios, né, dessa nossa luta. Exatamente, Helena. Pensar diferente traz possibilidades de soluções diferentes, enriquecimento daquelas soluções. Então, sim, é verdade, a gente precisa bater e empurrar isso para que seja algo natural e visto, né? Então, até se chegar aí, é isso, é na briga, no dia a dia, é no dia a dia fazendo essa crítica a esse modelo que hoje está tão enraizado. E às vezes a gente se depara com na rotina do dia a dia, as pessoas, acho que você colocou muito bem, como é que eu vou pensar, eu, né, tendo aqui minhas crianças, estou na luta, quantas mães solos estão por aí, tem que colocar, né, a comida na mesa para suas crianças, e aí nosso trabalho é muito voltado para decisões estratégicas, né, o teu apoio aos prefeitos, essa conversa em governos de outras instâncias, muito apontamento de caminhos para políticas públicas. E às vezes o pessoal da base olha e fala, gente, é mais do mesmo? Como é que está isso daí? Que recados que a gente pode dar, Helena, melhor, até antes de pensar em recados que a gente pode dar para essa população é perceptível as ações em nível tão estratégico para quem está lá no dia a dia, na luta, a pessoa ali no dia a dia, e outra, para essa pessoa que talvez até olhe de maneira desacreditada dessas ações, o que a gente pode passar para elas? Olha, uma coisa que a agenda climática sofre, e aí eu vou começar a falar de fora para dentro para você entender onde eu quero chegar. Muita gente faz muita coisa, vamos falar de cidades, por exemplo. Muitas cidades já fazem muita coisa, mas não sabem o que estão fazendo em prol do clima e nem sabem comunicar. A gente tem um problema de comunicação. Eu brinco que se a gente resolvesse esse problema de comunicação entre os humanos, nós que temos esse dom também, 70% dos problemas estariam resolvidos. Então a gente precisa olhar muito com carinho para a comunicação. O que a gente precisa fazer não adianta se a Helena está lá na luta, passando por processos seletivos, botando vários critérios de inclusão, fazendo um processo que às vezes dura 3 vezes mais por conta disso, mas lá, e aí no final isso não sai do mundinho de Helena e sua microequipe e não vira uma referência, não vira uma metodologia, não é comunicado institucionalmente que foi exitoso ou que não foi exitoso por causa disso e disso. Então, esse é um trabalho de comunicação, seja individual, institucional, seja social, de uma comunidade, um bairro, enfim, que a gente precisa, e aí não é para ganhar, porque tem a comunicação que ela é feita daquela estratégia para dizer assim, olha só, aquela pessoa fez isso, né? Mal, que pode ser bem ou mal intencionada, mas aqui eu estou sendo muito sincera do ponto de vista, a gente precisa, nesses processos que a gente faz a diferença, e não enquanto indivíduo, mas os processos em si, quando tem resultados que fazem diferença, eles precisam ser comunicados internamente,
externamente. E aí é um papel de formiguinha, às vezes vai ganhar escala, porque a nível institucional pode ganhar, a nível individual nem tanto, né? Eu posso estar conversando com você, você saber, meia dúzia de amigos meus saberem, mas não ser suficiente para uma mudança. Então, eu acho que quem trabalha cada vez mais e quem tem mais interação com públicos, e aí por isso que eu falo de comunicadores, a gente precisa trazer mais seriedade nessas pautas, nessas comunicações e fazer chegar a informação. Eu gosto de dizer, e antes da gente, né, ter esse papo aqui, eu te fiz uma pergunta, né? Eu falei, como é que a gente vai conversar? É de uma forma mais técnica? É de uma forma mais popular? Com quem que a gente está falando? E muitas vezes o nosso grande problema é que a gente fala sempre com as mesmas pessoas, né? E falar com as mesmas pessoas gera uma zona de conforto, porque é fácil, né? É fácil eu falar É com você, gostoso ouvir, né? Aquilo. eu te admiro, a gente tem várias Exato. identidades. Agora é difícil falar com alguém que pensa diferente, que contesta a sua opinião, que não acredita no que você está falando. E a gente, mal ou bem, aprendeu quando há muita discordância, a gente cancela. Por que as relações estão tão voláteis? Por que a gente teve um espaço gigante para as fake news dominarem, né? Como é que a gente luta contra a falta e o erro da comunicação, o erro do conteúdo da informação? É uma luta diária, a gente vive isso em todas as agendas, né? Não é só na agenda climática, mas o grande olhar, e eu falo com muita clareza, todas as ações que a gente hoje tem essa convicção que o seu conteúdo, que a sua causa, ela é disruptiva, ela é de somar, ela é de agregar todos esses pontos que a gente conversou, a gente precisa também conseguir comunicar isso. E sim, não é um problema do seu Zezinho, que está lá na marcearia vendendo as coisinhas, de dizer que tal pessoa não está fazendo nada, ou que ninguém está fazendo nada, porque ele não sabe de nada que está sendo feito. O problema é nosso, que não chegou nesse seu Zezinho ali, né? Porque mais poderes deveriam trazer mais responsabilidade, no sentido de, se eu tenho mais permeabilidade e acesso, eu preciso fazer chegar mais. Eu não posso contar que as pessoas saibam que tem coisa sendo feita por aí. Então, eu gosto muito de frisar comunicação, estratégias de comunicação, de democratização da informação, né? E uma democratização que preze pela não fake news. E isso hoje, eu acho que a gente vive nesse momento em que a gente perdeu esse controle, a gente fez muito errado essas comunicações, e agora, como a gente, a princípio, diz ter uma democratização, né? Hoje a gente tem com a internet, com as mídias sociais, a gente tem muito acesso a tudo que é informação, não tem filtro, né? Não tem um entendimento do que é certo e do que é errado, né? Ou qual é a relativização dessa informação. E aí o bicho pega. E eu acho que estrategicamente a gente precisa cuidar muito disso, em todas as nossas ações técnicas e outras que a gente faça na nossa vida. Perfeito. Antes de entrar na próxima temática, vou conversar com você, ouvinte, que nos acompanha. A Amplum tem como missão compartilhar conhecimento. Conhecimento esse, tal qual a gente está tendo aqui hoje, recebendo incríveis insights da Elina. Por isso é que temos sempre novos episódios a cada 20 dias. Então, se você gosta desse conteúdo, deixe o seu like ou avalie com as 5 estrelinhas. É muito importante para nós. E ative o sininho para ser avisado quando sair o próximo episódio. E, Elina, a gente está aí, né? Saiu essa semana em alguns noticiários que nós chegamos novamente ao prazo de encerramento dos lixões. Então, nós tínhamos lá na política nacional definido que seria, tínhamos uma meta, com o novo marco do saneamento, a meta veio para 2024, né, nesse mês de agosto. No entanto, estamos aí ainda com grande parte ainda desses lixões abertos, e com o desafio ainda existente, né? Conte aí para nós, antes até da pergunta que eu ia fazer você participou, né, Elina, do encerramento de um lixão. Eu lembro que teve um projeto que você me comentou uma vez. Conte como foi aquela experiência, antes até da gente discutir sobre essa problemática de lixão. Quero ouvir de você o que você viu na prática. Esse tema é um tema que me toca muito forte. Vamos lá. Enquanto
indivíduo, né? Para a gente passar um dia da nossa vida, a gente consome e gera resíduo. A gente hoje, e eu vou falar do Brasil, a gente tem sim a tristeza de termos talvez mais de 2 mil lixões no país, de não termos cumprido as metas que veio desde a nossa Política Nacional de Resíduos em 2010 até agora, e postergamos a meta e não cumprimos a meta, ainda diferenciando a meta para tamanhos de cidades. E se a gente perguntar, vocês perguntam para mim, encerrar um lixão é possível? Claro que é. A pergunta não é, qual é o nível de dificuldade de encerrar um lixão, né? A gente tem aqui, eu diria, quase que um karma, né, de política pública e de direcionamento dessa política, que, sinceramente, para um país como o nosso, a gente vai acabar tendo que chegar naquele princípio do poluidor pagador, né? De você está cometendo um crime ambiental, sim, você deve ser preso por isso, né? Não dá para deixar passar, que a gente já deixou passar 14 anos. Eu tive, sim, o prazer de trabalhar num projeto que foi chamado de Proteger, uma cooperação Brasil-Alemanha, que visava trabalhar com a gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos, visando a redução das emissões de gases de efeito estufa. É uma frase grande, né, gente? Mas quando a gente fala disso, é justo buscar um manejo sustentável desse resíduo para que seja o mínimo possível destinado a locais de disposição final e o máximo possível reaproveitado de alguma forma, né? Se a gente olha até para a própria hierarquia dos resíduos, a gente sabe que o passo zero seria gerar menos resíduo, né? E que ainda é um grande desafio para muitas sociedades, ainda mais em desenvolvimento. Uma vez que a gente gera esse resíduo, reutilizar, né? O máximo que der, reciclar o máximo que der. E o que não for dando conta, não dando conta, dando conta, o que sobra mesmo, que a gente chama de rejeito, que não tem valor mais econômico nem individual, aí sim vai para um local adequado de disposição final. Isso seria hoje legalmente um aterro sanitário. Lixão é a forma mais desumana e mais inconsequente de você tacar o seu problema para o outro e o outro vai ser você mesmo, né? Muita gente nem sabe para onde vai o resíduo que coloca na porta de casa ou coloca no coletor do prédio, né? E esse resíduo pode estar indo para um lugar de ocupação de solo perto ou longe do centro urbano, gerando vários tipos de poluição e de questões de saúde e de vidas de animais ali e de, sim, um local em que, infelizmente, várias pessoas vivem, se alimentam e geram a sua renda. Locais extremamente inóspitos e eu diria que ninguém no mundo gostaria de imaginar que alguém que ame poderia estar vivendo nesses locais. Então tem uma questão social de desumanização mesmo, invisível, muito forte, e que para mim deveria ser o motim zero para que não existissem mais lixões. Ah, mas se a gente sai do lixão, vai ficar mais caro a gestão de resíduos. Claro que vai ficar mais caro. Você está falando de tu não faz nada ou você faz o mínimo, vai ficar mais caro. Mas essa conta, ela tem que ser paga de alguma forma, porque tem recurso e orçamento municipal para isso. Só que quando você também não taxa, você vai ter mais despesa do que receita. E tudo bem, pode ser uma política municipal que a conta não feche, mas é uma responsabilidade municipal pagar por isso. Então, sendo muito sincera, Vanice, assim, é uma grande decepção a gente ver que ainda hoje temos tantos lixões. Eu tive, né, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional na época, esse grande projeto que foi encerrar o lixão de Itacaré, no sul da Bahia. Um estado que tem mais de 200 lixões de pequeno e médio porte, né? Um estado que precisa, sim, avançar bastante nesse manejo de resíduos. E foi uma experiência, talvez, das mais desafiadoras, porque a gente definiu um prazo de 6 meses para encerrar o lixão. Só que não é um prazo inconsequente, né? Então, é bom ponderar que a situação de Itacaré não é uma situação que dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V e encerrar todos os lixões do país. Mas é mais um exemplo dentre os vários outros que também já foram encerrados no país. E um exemplo que ele juntou, que é mais importante,
vontade política, com assessoria técnica e capacidade também municipal de dar conta do recado. Então, acho que o mérito foi de muita gente, foi um processo que contou com o apoio do governo federal, do governo estadual, interesse político local, teve mobilização de equipe, que teve assessoria técnica externa, né, por meio da cooperação Brasil-Alemanha, e em 6 meses foi possível encerrar o lixão. E quando a gente fala de encerrar o lixão, é importante a gente dizer que a gente está encerrando com um local inconcebível de disposição de resíduos diário. Para um local que tenha minimamente uma capacidade técnica ambiental de receber esses resíduos, mas a gente tem que trabalhar também muito fortemente no desenvolvimento e fortalecimento de rotas tecnológicas para valorização desse resíduo. Então, assim, a gente pode olhar, né, para a gestão de resíduos da forma do mundo ideal, que o mundo ideal é gerar menos resíduos, reciclar mais, blá, 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 ou aquele ponto de trás para frente, quando a gente faz muita coisa. Quando a gente faz uma tese de doutorado, a gente faz o quê? Qual é o prazo final? Vamos de trás para frente e ver tudo que a gente tem que desenvolver. Então, acho que o tema do lixão é assim também. Qual é o prazo? O prazo é esse? Então, quais são as coisas que a gente precisa garantir que vão estar em marcha, que vão estar funcionando, para que isso seja cumprido? A gente não fez isso. Eu entendo que agora deve haver um trabalho muito forte, muito duro, de punição. Espero eu que no próximo ciclo político eleitoral, né, a gente tem eleições esse ano, então para esse ano a gente não vai esperar muita transformação do ponto de vista de encerramento de lixões, mas que haja mecanismos de monitoramento e controle que sejam mais duros, para que, se um prefeito, se uma prefeita veja que não vou priorizar, fora, né? Porque não é sobre isso, é sobre humanidade, é sobre justiça social, é sobre ter uma sociedade mais saudável, e é sobre a gente entender que eu acho que a gente já passou da fase, né? A gente fala que muitas prefeituras se preocupam mais em calçar ruas, né? Em cimentar ruas, em pavimentar ruas, né? Que é a palavra, do que na gestão de resíduos. Pelo amor de Deus, né? O que a gente está falando? Eu acho que é necessário, sim, inclusive é um apelo que os cidadãos de qualquer território se informem sobre para onde está indo o seu resíduo, não se conforme com isso, e que a mobilização social local é muito, muito importante também para que isso seja repriorizado, né? Botar a boca na rua e falar, olha só, não dá para ser assim, é uma questão, né, para mim, encerrar lixão é uma questão de humanidade, é questão de gerenciamento de território de uma forma, eu diria, mínima, né? Que é indiscutível que a gente tome as medidas necessárias daqui para frente para virar esse jogo. Como isso vai acontecer e quando? Eu prefiro dizer que eu espero que essas constelações, e quais são as constelações? Esse alinhamento de interesse político, técnico, apoio do governo federal, do governo estadual, vão acontecendo, e eu tenho grande expectativa que nesse novo ciclo político, agora do ano que vem, isso dê uma alavancada, e também com muito apoio do setor privado, né? Porque no final está todo mundo junto e misturado, e a gente volta a falar daquela minha fala inicial, né? Sistemas de cooperação. Ninguém vai fazer nada sozinho. E Elina, você já puxou, né, comentou do proteger, e para finalizar, eu já havia previsto essa pergunta e vou trazer aqui para você agora. Acho que vale trazer aqui para o nosso ouvinte o que foi o proteger, né? Que projeto foi esse, que âmbito chegou, quanto tempo durou, para que o nosso ouvinte possa ainda acessar esse material que está disponível até hoje como referência nesse questão de manejo de resíduos. Olha, eu tenho um grande orgulho de falar desse projeto. Foi um projeto que deixou um legado que a gente ainda vai sentir por alguns anos. Esse ano mesmo, eu recebi algumas mensagens do quanto as referências do Proteger influenciaram políticas públicas e regulamentações, um projeto que acabou em 2022, né? Temos 2 anos pós. Então, assim, ele foi muito disruptivo no sentido de trazer muita informação qualificada para a gente parar com a desculpa de o que é manejo de resíduos? Vamos discutir a coleta, a logística de coleta e a disposição final, se vai ser em lixão, aterro controlado ou aterro sanitário. A gente
teve uma expansão de consciência. Foi uma cooperação Brasil-Alemanha, implementada no Brasil, inicialmente era o Ministério das Cidades, depois foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, financiado pelo Ministério de Meio Ambiente da Alemanha, e que na visão da Alemanha era fomentar a economia circular, tá? Na visão prática do Brasil, foi a gente tornar mais elástico a nossa visão integrada do manejo de resíduos com informação qualificada. A gente trabalhou com vários roteiros, guias e manuais, com assessoria técnica a cidades, a consórcios, em apoio ao encerramento de lixão, mas num olhar ferramental. A gente precisava instrumentalizar o Brasil tecnicamente para uma discussão robusta de que quais são as tecnologias que existem, quais são as que fazem mais sentido para o Brasil, quais são os caminhos, como implementar a coleta seletiva, qual é o custo disso, quais são as rotas possíveis ou não, quais são o custo disso, né? Disposição final adequada, a gente tratava. A gente entende que aterro sanitário é necessário, porque a gente não vai sair do zero para tudo, né, da noite para o dia, e os rejeitos vão para aterro sanitário, mas como a gente maximiza o aproveitamento, a reutilização, a reciclagem dos resíduos. E a gente desenhou ferramentas muito incríveis que serviram para editais de governo federal, que serviram para secretarias de Estado, que serviram para muitas cidades e consórcios. Desde como eu vou implementar uma coleta seletiva, por onde começar, né? Desde quero fazer um tratamento da fração orgânica do resíduo, quais são as tecnologias disponíveis, como começar. O entendimento do passo a passo para o manejo de resíduos mais sustentáveis. A gente fez também um estudo muito forte, trabalhamos muito na agenda de custo. Não vamos tratar resíduo, num primeiro momento, como um ativo. O resíduo, ele é um passivo em termos de despesa, né? A gente precisa criar modelos que sim viabilizem esse custo, esse investimento, e que busquem cada vez mais receitas acessórias para minimizar esses custos. Mas como a gente quantifica esses custos reais e quais são as potenciais receitas que vão propiciar, seja uma tecnologia mais adequada, seja resultados mais sustentáveis no manejo de resíduos. Também trabalhamos com a questão da inclusão social, né? Em especial nesse processo de encerramento de lixão, e em especial no papel dos catadores e catadoras na coleta seletiva, e a eficiência que isso traz ao sistema. Discutimos diferentes formas de mecanização em diferentes rotas tecnológicas, mas trouxemos essa informação, Vinícius, pública, dados reais, abertos. Não é aquela questão, né? Quem detém o conhecimento, detém o poder e divide com poucos, então a gente não anda muito. Não. A gente publicou, eu acredito, se eu não estou enganada, cerca de 10 guias que trabalhavam todos esses temas que eu mencionei agora, e um que foi, para mim, o maior, assim, o que trouxe mais abundância de conhecimento foi esse relativo às rotas tecnológicas. É entender as combinações de rotas possíveis, os custos relativos, o que já funcionou, a questão da escala, né? A gente fala muito sério que, gente, uma cidade de 10, 20, 30, 50 mil habitantes, buscar uma solução sozinha para a gestão de resíduos é muito caro. Quantas cidades a gente tem um perfil que possam investir nisso, que possa dar conta dessa despesa? A gente precisa ganhar escalas, e na discussão de escalas ou não, isso tem vários critérios e parâmetros, né, que tornam algumas decisões possíveis. Então, a gente apoiou muito na tomada de decisões, e a gente sabe que na gestão de resíduos existem muitas soluções mágicas, que prometem tudo e não entregam nada, né? Vamos pegar a sua tonelada de resíduo e transformar em dinheiro. Duvide, né? Então, trabalhar com essa desinformação também foi um grande legado. A gente interferiu em políticas públicas de forma positiva, trouxe robustez e qualificação técnica nas discussões, apoiamos governos locais, estaduais e o governo federal por meio de assessoria técnica, capacitação. Conhecemos e apoiamos plantas e projetos a se estruturarem, e reconhecemos também os desafios que a agenda de resíduos tinha, e algumas delas ainda existem, né? E fizemos a grande conexão que não existia em 2017, que é qual é a relação de resíduos e mudança climática, né? De que forma uma gestão sustentável de resíduos pode sim reduzir as emissões, até que ponto? A gente tem cidades
E por mais que o setor de resíduos reflita em 4% das emissões nacionais de gases de efeito estufa, se você olha para nível de cidades, tem cidades que chega a 40%. Por isso que a gente precisa entender um pouco, e as ações são sempre feitas no nível local, de que forma a gente pode atuar para minimizar 500 impactos. Eu não estou falando aqui, a gente pode falar de impacto no solo, poluição de corpos hídricos, né? A gente pode falar do impacto social, a gente pode falar do impacto da própria valorização do território, a gente pode falar do impacto das mudanças climáticas, ou seja, tem uma robustez de justificativas e de pontos chaves para justificar o melhor manejo de resíduos e a necessidade da gente olhar para esse tema ao nosso tempo. Eu diria que a gente está muito atrasado ainda, muito atrasado quando a gente fala das taxas de reciclagens, a possibilidade, sim, de implementar instrumentos e ações de economia circular. Por exemplo, design de produto, Vanice. Como é que a gente hoje faz produtos ainda que têm um uso único, cara? E geram resíduo de imediato? Como é que a gente não pensa num produto de forma que ele possa se manter valorado cada vez mais no sistema? Seus materiais, a energia relacionada com a produção desse produto. Que em algum momento a gente ainda está, né, com esse olhar linear e, desculpa, ignorante, né, de que vai funcionar por mais tempo. Mas as legislações estão aí. Eu acho que tem algumas legislações inovadoras na área de economia circular, que é colocar, por exemplo, requisitos mínimos de conteúdo reciclável que tem que ter um produto novo. E aí a gente vai avançando. Eu acho que, de fato, o Proteger, ele foi um projeto admirável, e não era porque eu trabalhei nele, não, apenas, mas é porque a gente fez muita transformação positiva e a agenda de resíduos no Brasil hoje tem como referência esse projeto, sem dúvidas. Tem como referência, inclusive vai deixar aqui no link da descrição para terem acesso. A gente partiu dele também. Nós, quando a gente trabalhou no BEP, olhar os documentos e todas as referências que vocês estavam produzindo à época, então acabamos sendo contemporâneas ali de toda essa agenda, então foram produtos que tiveram um encaixe perfeito naquilo que o Programa de Energia para o Brasil estudava na época. Então a gente partiu deles mesmos e realmente foi um legado, né? Helena, concordo plenamente com você e a gente torce para que consiga chegar ao maior número possível de prefeituras e consórcios para que possam olhar aquilo como uma ferramenta, como uma caixa de ferramentas. O que for necessário, ali está o passo a passo, né? Como que eu saio de um lixão e como é que eu chego no ideal do melhor aproveitamento possível dos meus resíduos, transformando-os aí sim em ativos, né? Total. E essa é a grande ideia, o nosso grande objetivo como profissionais que atuam nessa área. Helena, já chegamos aqui, acho que a gente teria papo para mais algumas horas. Eu me veio à mente quando você comentou a questão de rever até a engenharia de um novo produto a ser colocado, e lembrei na hora que a gente teve um papo muito legal com a Gabriela Otero Prol, do Pacto Global da ONU, ela já esteve aqui com a gente, então, ouvinte, recomendo, se você gosta da temática, dá uma olhadinha lá no episódio que a gente teve com a Gabriela, que também tivemos um papo super bacana, muito nesse sentido de economia circular. E, indo para o encerramento, Helena, peço para que você nos passe, para mim, para os ouvintes, alguma sugestão, seja sugestão de leitura, sugestão de alguma notícia que você tenha visto, ou de alguma publicação. Não precisa ser somente na área técnica, qualquer área que você desejar deixar aqui, uma recomendação, como você faria aí para os seus amigos. Tá, então eu vou fazer uma recomendação diversa. Só para a gente fechar o ponto da economia circular, eu queria referenciar a minha amiga, uma profissional incrível, Beatriz Luz, que fez o lançamento do seu livro de economia circular. Então, acho que é uma referência fundamental para a gente ter mais esse contato aí com o que esse modelo propõe. Isso de leitura, tá? De podcast,
eu já vou para um caminho assim, né? O que eu ouço quando eu quero ouvir e expandir minha mente, né? Gostaria muito de indicar Bom Dia Óbvios, que eu acho maravilhoso, as mulheres são geniais. A Rádio Escafandro também, Tenho que ouvido demais. traz contribuições muito, muito, muito precisas e poderosas. E o Foro de Teresina, que eu também admiro demais a capacidade de trazer notícias com qualidade e cuidado. E uma leitura out of the record, assim, fora da caixa, para quem quiser também ser mais disruptivo na forma de pensar em como a gente vive as relações. Eu sou apaixonada pela Jane Papos. Jane Papos é uma pessoa indígena que traz, sim, por meio de toda a sua cultura, conhecimento, abundância, uma narrativa de descolonização de afetos. E acho que é muito interessante também para a gente entender um pouco qual é o nosso papel e como a gente pode refletir um pouco melhor sobre o nosso comportamento social e as nossas relações, como a gente alimenta as relações que a gente tem ao nosso redor. Maravilha, excelentes sugestões, deixaremos todos aqui também na descrição. E Helena, agora sim, para finalizar, termino meio triste essa pergunta, mas tem que pedir, que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes depois desse papo maravilhoso que nós tivemos? Me veio aquela música que é preciso estar atento e forte, né? Eu acho que uma mensagem é, primeiro, da gente prezar por movimentos e espaços colaborativos, por mais difícil que isso seja, porque eles têm uma força muito grande. E acho que a jornada pode ser mais complexa, mas o resultado ele é muito mais perene, ele é muito mais valorado. Uma outra mensagem para a gente não esquecer de lutar as nossas lutas, sejam quais forem, né? Eu tenho militâncias específicas, militância de gênero, militância de LGBTQIAP+, tenho militância de mulheres na liderança. Essas são as minhas, mas quais são as suas? Né? Nessas suas, bola para frente, esteja forte, atenta, né? Busque os seus, busque rede de apoio, que eu acho que isso é fundamental. Na agenda técnica e climática, gente, não dá para a gente pensar só na nossa existência aqui na Terra, né? Não tem dúvidas que a agenda climática e as mudanças climáticas afetam várias existências ao seu redor. Se você está dentro de um apartamento privilegiado com ar-condicionado e não tem que lidar com as catástrofes que estão acontecendo ali fora, tenta abrir um pouquinho a cabeça e pensar que nessa agenda climática todos nós ou vamos ser afetados ou beneficiados, e acho que é importante, ainda mais você, se é mãe, pai, né, com esse papel de educador também, essa responsabilidade sinistra e gigante, né, que é conduzir outras crianças e pessoas no mundo, de estar atento também nessas referências, nesses cuidados. E, por fim, agradecer a quem se dispôs e quem vai se dispor a ouvir esse podcast, né? Essa nossa troca, esse nosso bate-papo, agradecer a Amplo Biogás por essa iniciativa e todas as iniciativas que comunicam de forma séria e cuidadosa. Todas elas merecem ter mais espaços e mais reconhecimento. Então, muito obrigada pelo convite. Nossa, eu tenho que agradecer, Helena, te admiro muito. Você é uma das profissionais, mulheres fortes que a gente sempre mira e fala, precisamos dar voz a pessoas como você. Então, novamente, nosso muito obrigada por estar aqui conosco. Foi mais uma conversa maravilhosa, aprendizados e excelentes reflexões que tivemos aqui. Muito obrigada. Obrigada. E a você, ouvinte, mais uma vez, meu muito obrigada por estar aqui conosco. Até mais. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplumbiogas.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogas. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplum.